Fala pessoal, gostaria de comentar com vocês um tema que é muito importante, que se chama instâncias no SCL, tá bom? Então aqui é a visão geral do projeto que eu criei. Eu tenho a minha OB1, como eu estou preparando para aqueles que terão interesse, eu estou preparando um curso de programação em SCL, usando IHM e Factor.io. É um curso onde eu vou falar sobre instruções do SCL, todas as instruções e como usá-las. Então já está me tomando um bom tempo e será um curso de acesso para todos. O valor do curso será de R$ 100. Provavelmente será pelo Hotmart ou por alguma outra plataforma, mas será um curso top de programação com alguém que trabalha somente com programação na Alemanha. Então estou separando o melhor do que estou aprendendo. SCL aparenta ser algo fácil, mas não é algo fácil. Você tem que praticar muito, entender. E eu espero que vocês gostem. Eu criei aqui nesse vídeo, esse PowerPoint aqui, com 7 exemplos, tá vendo aqui? 1 ao 7, sobre instância. Como que eu posso usar uma instância única global, uma instância única compartilhada, uma multi-instância, instâncias únicas compartilhadas com array, e etc. E eu criei com um temporizador. E também eu criei com uma IHM para ir acionando cada networking. Eu não quis fazer indexado, eu criei uma IHM para ir acionando o botão e a gente vê a lâmpada acendendo. Então aqui eu vou explicar o que eu fiz. Abrindo aqui todas, aqui ó, open. Então aqui eu tenho este dbinst, que é este aqui. Aqui eu tenho somente habilita exercício 1 ao 7 da IHM. E aqui é os botões 1 ao 3 e lâmpada de 1 ao 3, que vai ser usado dentro de cada exemplo para habilitar os botões. E aqui, como que ficou aqui o nosso cara? Para eu não ter que chamar cada exemplo dentro do OB1, porque o meu OB1 já está grande, porque esse vai fazer parte do curso, esse que eu estou passando aqui para vocês. Então, fiz todos esses exercícios e chamei eles, todos eles. Esses aqui estão todos dentro de uma FB. Aqui está FB underline FC, mas sempre começa com FB. Então FB underline FC instâncias main. Por que main? Por exemplo, supondo que você tem uma máquina e você tem uma parte da rebobinadeira, por exemplo, para quem trabalha com embalagens. Dentro dessa rebobinadeira tem várias coisas, então você cria várias funções e FBs diferentes e dentro dessas funções FBs diferentes você chama uma main que você chama todas dentro dessa. E aí essa você chama no OB1. Porque senão, se você for chamar tudo no OB1, fica uma loucura. E aí foi isso que eu fiz. E eu criei uma DB, aquela que nós acabamos de ver, para ser comunicar com a HM. O que ela vai fazer? Só vai habilitar o Network 1, vai desabilitar o exercício 1, habilitar o exercício 1. Vai mostrar o tempo e vai mostrar a lâmpada acesa ou não. Tranquilo? É bem simples e bem fácil. Vamos começar com o primeiro aqui. O primeiro é uma instância única globais. O que seria uma instância única global? Vamos colocar online. Aqui, ó, não está passando aqui a luzinha, né? Então quer dizer que não está sendo chamado no AB1. Se vocês observarem aqui, vamos colocar para monitorar. Tá vendo? Está em falso. Então eu criei uma IHM simples somente para habilitar isso. Então aqui eu tenho habilita exemplos. Se você tiver alguma dúvida, algum exemplo, quiser colocar lista de espera aí, alguma coisa, é só mandar um e-mail para mim, clpparatodos@gmail.com. Se tiver dúvida com idioma, alemão, inglês, espanhol, projeto em STL, qual que seja o problema que você tiver, você pode mandar aí que eu te ajudo. E aí aqui, ó, aqui eu habilitei o exercício 1, ok? Eu uso muito FPD, porque na empresa aqui na Europa, eles usam ladder
mas as grandes empresas eles usam FBD e dentro dos blocos eles usam SCL para chamar sempre FBD. Se você é uma pessoa que recebe máquina da Europa, principalmente da Alemanha, vocês vão ver que usa muito FBD. Então eu acostumei. Mas porém no curso eu estou colocando exemplos em ladder e em SCL para pessoas que não conhecem entender. Então beleza, eu habilitei aqui. Vamos abrir o exemplo 1. Como eu só tenho um exemplo 1, mas se eu tivesse vários, eu queria monitorar o que eu estou abrindo. Supondo que eu tenho esse exemplo FC123 iguais a várias. Eu quero monitorar somente essa. Você tem que clicar em Open and Monitor. E aí vai abrir ela. Ela está aqui, não tem nada nos nomes aqui de superiores. O que eu fiz aqui nessa FC? Eu criei um botão e puxei uma instrução tom aqui direto. Puxei e arrastei aqui. Esse daqui, esse BTN Lamp 1 aqui, pessoal, é aqui na IHM. Vamos deixar a IHM um pouquinho menor. Usual aqui, eu faço sempre isso aqui. Deixo aqui no preto aqui, ó. Isso. Aí arrasto ela para o outro lado. Aqui. Deixo aqui. Paro aqui. Pronto. Quando eu clico aqui no botão 1, olha lá, vai para True, tá vendo aqui? True. E a lâmpada acende. Perfeito? Tirei o botão, a lâmpada apaga. O T-On, eu preciso ficar segurando ele para que, se eu soltar antes do tempo, de 1 segundo, ele não acende a lâmpada. Então ele tem que passar de 1 segundo para que ele se acenda. Ele conta 1 segundo, depois de 1 segundo ele acende a lâmpada. Beleza? Isso aí, ó. Funciona normalmente. Então, o que eu quero comentar com vocês aqui? Ele está falando aqui, conforme a norma IEC, ele é únicas e globais. Ele é única porque ele é daqui, então o que eu fiz? Eu vim aqui, ó, arrastei o tom. E quando eu venho aqui, eu não estou falando que é um parâmetro instance, porque senão ele vai jogar no in-out. Eu estou falando que é um single instance. Quando eu falo single instance, vou colocar aqui tester. Para onde vai essa DB? Para onde foi essa DB teste? Você pode clicar, go to definitions. Ela veio para cá. Ela abriu aqui, mas onde que ela está? Ela está aqui, ó, program blocks. Program blocks aqui. System blocks. Onde que é System blocks? Aqui, ó, System blocks. Program resource. Então você clica aqui, program resource test db52. E aí ela está aqui, ó, teste db52. Ela está nesse formato aqui porque ela está física, ela está no online, mas ela está no offline, porém não no online. Então, outra dica aqui é o seguinte: esses dois que estão com laranja mais forte, eles precisam de alguma coisa, de um valor, de um booleano aqui. Os outros dois não. E se por acaso você arrastar e ficar assim, você pode clicar nesse cara aqui, ó, Expand Collapses the Parameter List of the Blocks Call. E ele mostra todos o que tem para parametrizar. Por exemplo, eu clico aqui ó, no 3, clico aqui no 3, e olha lá, o que sobra aqui para mim é o elapse time. E eu posso voltar aqui. Tranquilo? Isso aqui é só para dizer. E ele está falando que é global, né? Global eu posso usar em qualquer lugar do projeto. Então, por exemplo, IEC Timer exemplo 1. Então, vamos abrir, criar uma networking em SSL, por exemplo. Vamos fazer uma networking em SSL. E eu quero usar
o ET desse cara aqui. Então eu vou lá, IEC, aí ó, já apareceu os que eu tenho. IEC LAMP 3, aí você tem que colocar ponto ET. E aí você tem que jogar dentro de... Aqui você tem que jogar isso dentro de alguma variável, né? Para você usar. Somente para vocês mostrar, para mostrar para vocês o que é um exemplo de uma instância única global. Então, esse FC aqui é o primeiro exemplo que usamos uma DB que usamos dentro do System, não usei nenhuma DB externa, perfeito? Deixa eu fazer um download aqui para deixar o projeto igual, perfeito. Agora vamos desligar aqui o exemplo 1 e vamos ligar o exemplo 2, perfeito? Então o exemplo 2, exemplo 1, desculpa, eu já tinha feito uma apresentação aqui, é o que eu falei para vocês, né? O exemplo 2 é esse aqui, é uma instância única compartilhada. Por que compartilhada? Porque eu criei uma DB. E uma DB você pode usar em qualquer lugar do seu projeto. Perfeito? Então, no meu exemplo de um tom Timer on Delay, o que eu fiz aqui? Eu usei a DB51, que é essa daqui, a DB Timer, exemplo 2, que é esse cara. E dentro aqui tem um ponto, porque eu estou usando IEC Timer, exemplo 2, a gente vai ver isso aqui. Então, o que eu quis dizer aqui? Tudo tem que passar pela UB1. Então, essa é a FB que está chamando todos os meus exemplos. Neste caso agora, eu estou chamando o exemplo 2, e associado com ela, eu estou linkando a ela no exemplo DB51. Em um projeto, eu faria isso? Não. Em um projeto, eu faria por in-out. Tá bom? E aqui, a IHM somente para acionar a entrada e a saída. A entrada é o botão e a saída é a lâmpada. O tempo é sempre fixo 1 segundo para não complicar a nossa vida. Então aqui o que foi feito? Liguei aqui o 2, vamos dar um duplo clique porque eu não tenho outras iguais. Foi a mesma coisa, porém a diferença é que eu tenho aqui um DB Timer. E dentro desse DB Timer eu escolhi um IEC Timer. Então, olha só. Vou colocar aqui. Marcelo Tester. Dou um clique. Vai ser um IEC Timer. Então, quando eu venho aqui, eu uso uma DB nessa minha compartilhada e eu quero usar este cara aqui, eu tenho que pegar ele aqui, ó. Arrastar. Arrastar. Como é um IEC Timer, posso colocar qualquer timer, porém aqui eu quero ponto tom. E aí eu venho aqui e ele já me mostra o que eu preciso preencher. Perfeito? Foi exatamente isso que eu fiz aqui. Você está vendo aqui, ó, IEC Timer, exemplo 2, BTN, LAMP 1, 2, 3. Tá vendo? Até aqui é da DB, o nome da DB. E aqui é o nome da variável. O problema disso aqui é que se você colocar um nome muito grande, a DB vai ficar coisa gigantesca aqui. Eu tenho uns projetos em alemão, para mim já é um sufoco o idioma, imagina a variável gigantesca. E o ponto tom é que eu estou usando, e aí ele fornece os que eu preciso preencher, que é esses dois e esses dois aqui. E a minha DB eu estou usando é aqui dentro dessa daqui também. Perfeito? É uma das maneiras também que você pode usar nos seus projetos. Este foi o exemplo 2. Vamos fazer o exemplo 3 agora. Para vocês verem como é complexo e como que cada pessoa trabalha de uma maneira diferente, né? Programação não é só caixa d'água, como eu falo, né? Então,
SCL é uma linguagem muito complexa, que geralmente as pessoas elas escondem o código dela aqui na escrita. Você lê, é igual livros, né? Tem livros que a gente lê que passa batido e não entende nada, né? Então aqui eu criei uma multi-instância, eu criei uma FB. Dentro dessa FB, eu criei dentro do estática as minhas DB. E como que ele vai guardar esse tempo, esses valores? Por quê? Porque aqui ele está guardando o tempo dentro da memória dessa FB. E eu chamo essa FB dentro de uma outra FB, que guarda os tempos que é chamado dentro da OB. Então, neste caso, estou fazendo isso daqui, ó, multi-instância. Eu preciso de uma FB, porque a estática, as variáveis estáticas só tem FB, FC não tem. Então, eu preciso de uma FB e preciso que ela seja chamada por uma FB ou direto no OB1. Então, como eu tenho uma FB, eu tenho uma IDB linkada nela. E na estática, eu coloco um nome que eu quero e o tipo. Aqui eu coloquei um tom, que é o temporizador. Aqui não é IEC timer igual no outro. Coloquei diretamente o tom e aqui eu chamo. E aqui, como nós vimos, é somente para indicação na IHM. E funciona perfeitamente. Perfeito? Poderia ter feito com um contador, mas eu quis fazer assim. Então, vamos online aqui. Bom, não está sendo chamado, né? Vamos desligar a chamada 2. Vamos ligar a chamada 3. Viu aí que já mudou? E aí qualquer uma, vamos acionar essa daqui, por exemplo. Ó, acionar e desacionar. Olha lá, não faz nada. Agora se eu aciono mais que um segundo, aciona a minha saída. Se eu tiro o botão, desliga. Se eu ligo o 2 aqui, acionou e acionou. Perfeito? Vamos desacionar o 3 e vamos para o 4. O 4, pessoal. 4 é uma instância única compartilhada com o array. Então, o que foi feito aqui? Esse caso aqui já é mais assim interessante para usar, tá? É algo do meu dia a dia, quando você trabalha com muitos motores ou muitas coisas que têm que ser repetida. Mesmo esquema, ó, B1, FC, beleza. Aqui eu usei com uma FC e eu criei uma DB e dentro dessa DB Timer Array é o nome dela, eu criei um IEC Timer exemplo 4. Aí, exemplo 4, que é o exemplo 4, aqui eu coloco 1, 2, 3, porque o meu array provavelmente vai de 1 a 3 e eu tenho 3 exemplos. E aqui o restante continua a mesma coisa. É uma maneira diferente de fazer. Então, por isso que estamos aqui vendo os modos diferentes de fazer. Então, exemplo 3 fora. Vamos para o exemplo 4 aqui. Uma FC. Eu criei a FC aqui. Só que aqui tem esse 1, 2, 3. Por quê? Porque aqui na minha DB, no outro exemplo, você lembra que nós fizemos com 3. Agora eu quis usar uma array de 1 a 3. Como os nomes são os mesmos, eu só mudo aqui, ó, 1, 2, 3. Aí 1, 2, 3. E aí o que eu faço? Arrasto para cá, coloco 1, digito ponto .tom, clico aqui para mostrar o que tem e o que não tem. E funciona lindamente. O que eu alterei aqui? Vamos pegar do online. Perfeito? Vamos pegar aqui do online, vamos monitorar. Para vocês verem que funciona. Exemplo 5. Exemplo 4. Não, 5. E aí funciona perfeitamente. Ué.
esse é o exemplo, perdão, 4. Exemplo 4, acendeu aqui, tá true. Vamos pro 2. True. Às vezes o tempo do IHM eu não deixei em 100 milissegundos, aí dá um pequeno delay. Perfeito? Esse aí foi o nosso exemplo 4 com arrays. Agora vamos para o exemplo 5, instância única compartilhada com parâmetro. Aí eu vou mostrar aqui no main para vocês. Isso aqui eu não chamei o exemplo 5. Olha só. Vamos aqui. Deixa eu ver mesmo se está sendo chamado em algum lugar. Nope. Então vamos chamar ele aqui. Exemplo 7, 6, 4, 3, 2, 1. Vamos inserir aqui o network. Exemplo 5. Esse exemplo 5 ele está usando in-out. Então nesse in-out, o que eu preciso passar aqui? Eu preciso passar os botões, os tempos pelo in-out. Então o que eu vou fazer aqui? Deixa eu só mostrar para vocês aqui o que eu criei aqui nessa DB. Nessa DB eu fiz o mesmo esquema do exercício 3. Está aqui, porém eu não vou jogar direto aqui dentro. Eu vou passar pelo in-out. Então eu fecho esse cara. Aqui. Então o que eu faço? Eu venho aqui, ó, arrasto. Aqui, lâmpada 1. Passa toda a estrutura, porque lá no outro ele está recebendo toda a estrutura, é o mesmo tipo de dados. Desculpa, não sei porquê. É isso aí, pessoal. Programação é isso. Errando, acertando. Porque senão a gente nunca sai do lugar se você não praticar. Então, beleza. Tá aqui. Deixa eu minimizar esse. Vamos agora colocar o 5. FC4 não. FC5. Vamos monitorar. Não está. Já está chamando. Pera aí, pessoal. Aqui eu seguro o Ctrl e arrasto. Porque se você não segurar o Ctrl, ele vem os dados do... Ele arrasta e deixa o outro sem nada. Então sempre quando você fazer um projeto, coloca nome na network. Se você vê um projeto que não tem nome na network, não tem... O cara usa marca, não usa DB, mano, esquece, o cara não manja. Tem que aprender, tem que ter uma guia. Beleza? Então, o FC26 está aqui. Estou monitorando, não. Vamos monitorar o exercício 5. Pronto, está aqui. Perfeito. Então, neste caso, todos os parâmetros que é in-out, eles têm que entrar aqui. Esta estrutura tem que ter a mesma estrutura deste aqui, que é um tom, que é um EC Timer, né? Nós colocamos na DB EC Timer. EC Timer tem a mesma estrutura, eu posso usar qualquer temporizador. E tá aqui. E aqui é a nossa estrutura dos botões. Perfeito? Também funciona. In-out, quando você for usar em HM, como os parâmetros passam por aqui, se você altera em outra parte do software, pode ser que na HM não seja alterada no mesmo momento.
Então toma cuidado quando você vai pegar um dado para ler na EHM que ele passa pelo in-out. Perfeito? Bom, esse foi o exemplo 5. Vamos ver os outros exemplos. Já não tomar o tempo de vocês. E depois vocês colocam aí no comentário qual TIA Portal vocês usam. Porque eu estou pensando em fazer o curso no TIA Portal V18. Porém, talvez eu faço um no V16. E depois você possa passar para o 17 ou para o 18. Apesar que agora em novembro eu vou na feira. Em Nuremberg vai ter a feira do SPS Messe. SPS é a mesma coisa aqui, PLC, mas só que está em alemão, SPS Messe. É onde está todas as grandes fabricantes aqui, Codesys, Beckhoff, Siemens, todas. E estarei lá. Agora vamos para exemplo 6. O exemplo 6 é este aqui. Aqui é um pouquinho mais complicado. Não complicado, é diferenciado. O que eu fiz nos outros exemplos? Nos outros eu arrastei 3 vezes o temporizador da instrução. Neste caso eu arrastei uma vez e criei um exemplo 6 standard. Esse aqui, ó. Criei só uma vez. Eu criei o botão, a entrada, saída e em estática coloquei o temporizador. Por quê? Porque eu quero usar ele depois várias vezes. Então, eu criei primeiro uma FB, porque eu sei que eu vou usá-la várias vezes. E quero chamar esta FB em uma outra FB, perfeito? Numa outra FB. Então, esse aqui é um nome que você dá, tá bom? Porém, o tipo do dado tem que ser FB exemplo 6 standard, porque a minha FB chama FB exemplo 6 standard, que é essa daqui. Então, quando eu chamo ela aqui, daqui eu arrasto. E vou arrastando aqui quantas vezes eu quiser, quantas vezes eu chamar ela. Perfeito? Então, vamos ver aqui como ficou. Vamos abrir a standard. E aqui ela tem uma IDB da main, né? Ela não precisa de uma DB própria, porque todos os dados estão sendo gravados na memória da própria FB. Então aqui coloquei o BTN, o LAMP, a saída, a entrada e o tipo do que eu tenho aqui, que é um temporizador. Então coloquei aqui e aqui nesse meu main eu chamei ele aqui, ó. Tá vendo? Eu posso vir aqui. Ou posso colocar FB tom, por exemplo. E aí eu clico aqui, ele já busca. Perfeito? Aí eu venho aqui, ó, e arrasto. E eu venho aqui. Ó, ó que chique. Tá vendo? Perfeito? É isso que eu fiz. Exatamente isso que eu fiz. Aí fica até mais fácil, né, para arrastar. Você não precisa ficar puxando instruções. Essa é uma outra maneira de fazer, tá bom? Essa é uma outra maneira. E tanto é que quando eu chamo esse bloco 6 aqui no meu main principal, aqui tá assim porque eu alterei lá. Então vamos aqui salvar, compilar. Como eu alterei, a gente tem que fazer a compilação do projeto. Então, quando eu vejo a minha chamada, como é estática, não tenho nenhum in-out, então você vai ver que aqui não existe nada. Esse aqui a gente já sabe que é somente para habilitar. Então, como estou chamando na estática, não preciso passar por in-out. Aqui você passa por in-out, às vezes no seu projeto você precisa chamar em outros lugares, e aí você passa pelo in-out. Tranquilo? Agora, vamos para o último exemplo, que é de multi-instância com array. O que a gente viu agora, mas lógico, mais inteligente, né? Então vamos abrir aqui o PDF, PowerPoint. E esse PowerPoint aqui, eu vou passar todo para vocês. O pessoal que fazer o curso comigo, estou elaborando, eu sou muito detalhista. Eu era técnico de manutenção, trabalhei na Natura. E sou muito detalhista com as coisas. Eu via que
É muito difícil aprender quando os gringos vinham, passava muitas coisas, outras vezes não passava tudo que devia passar. E aí eu comecei a ser mais detalhista como eles eram. Então, eu sou uma pessoa que entendo vendo, apesar de ter feito engenharia, né? Eu prefiro, meu melhor maneira de aprender é visualizando e praticando, senão a gente não chega em lugar nenhum, tá bom? Então, o mesmo exemplo, eu criei uma FC Standard, essa daqui que nós vimos no exemplo anterior. Essa FB eu chamei aqui, ó, num array. Cuidado, como esse curso vai ser para Factor.io e para IHM, todos o exemplo vai ter a maioria na IHM, onde você mesmo vai simular sem Factor.io, e também vai ter em Factor.io para simular coisas de FIFO, para usar loop, coisas de transfer de dado, registradores. Então eu preciso de algo mais complexo. Então eu usei o Factor.io para isso. Então, neste caso aqui, ó, eu fiz uma FB e eu chamei com array. Porém, o firmware do meu PLC estava na versão 1.8, que é o que o Factor.io deixa lá de standard. E aí não funcionava o array aqui de jeito nenhum e eu não entendi o porquê. E aí eu mostro para vocês o que foi feito. Então a diferença do exemplo anterior para esse é esse aqui, ó. De vez eu chamar 3 vezes FB exemplo 7 uma embaixo da outra, eu chamei uma array de 1 a 3. Perfeito? E aqui embaixo, aqui, ó, fica exatamente o mesmo, porém, você coloca 1, 2, 3, até se você quiser colocar 4, 5, você coloca. E se você quiser um dia fazer esse valor constante, btn max aqui, ó, eu coloquei aqui. Supondo que eu quero ir mudando isso aqui, uma constante que eu altero fora do software, nesse caso é interno. Mas se eu quiser alterar fora do software, você coloca de 1 a... Vamos alterar aqui para vocês verem. Se você quiser fazer o seu array dinâmico, por exemplo, aqui de 1 a btn max. Então salva, download. Neste caso está dentro, mas você pode jogar fora também o seu valor. Change OK. Bom, perfeito? É isso aí que foi feito. E aqui nós atualizamos, ou ligamos o nosso projeto. E vocês veem aqui, vamos começar pelo último. Funciona todos. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer suporte que vocês necessitarem, entre em contato. E se vocês quiserem mandar um e-mail, no título do e-mail curso Hotmart, por exemplo, assim eu vou guardando os e-mails e eu vou falando para vocês os que mandarem em primeira mão. E vai ser um valor bem barato, como eu disse, 100 euros, 100 reais. 100 reais aí qualquer pessoa pode comprar. Eu tenho prazer que vocês entendam a programação. Também eu vou fazer um curso de PLC Tia Portal bem básico, bem dinâmico, mas isso aí vai ser grátis no YouTube. Provavelmente eu vou fazer um também de safety. Estou fazendo alguns aqui, e aí conforme o tempo eu vou lançando. Eu gosto muito e trabalho muito com Codesys e com Backoff. Talvez no futuro tenha também isso. Muito obrigado pelo seu tempo e Deus abençoe os seus passos. Um abraço, fica com Deus.